Bom dia, alunos do 8º ano. Continuando nossas videoaulas hoje de número 29, quarto bimestre, com a unit We'll Have a Turkey, Won't We? Hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre tag questions. E quanto aos termos de uso, nós podemos chamá-las de tag questions ou question tags. As duas formas estão corretas. Eu vou pedir para vocês localizarem o book na página 7 da unidade mencionada, referente ao quarto bimestre, e vocês irão ver dois quadrinhos usando, então, as tag questions. Vamos começar quanto à definição. O que são, tá? Então, vamos ler juntos. É muito comum o uso de tag question no nosso dia a dia, já que conversamos com várias pessoas e reagimos de acordo com a situação. Nesse sentido, podemos perguntar algo para confirmar ou iniciar uma conversa, entre outros exemplos de usos também, Elas são perguntas curtas que posicionamos no final de uma asserção. A palavra asserção quer dizer o mesmo que afirmação, tá? Então, podemos trocar aí, no final de uma afirmação negativa ou positiva, com objetivos diversos. Resumindo, em uma pequena frase, são perguntas de confirmação. Em relação ao significado, elas significam não é, certo? Ou é, tá? Então, quando traduzimos, nós temos o uso dessa expressão na nossa língua, quando vamos fazer alguma pergunta e, ao final, fazemos uma confirmação. Vou fazer primeiro um exemplo em português, para vocês ficarem inteirados sobre o significado, certo? Então, quando eu faço uma pergunta, por exemplo, você tomou café da manhã? Não tomou? Este não tomou seria uma tag question. E a frase, a pergunta, afirmativa, Agora, se eu disser, você não tomou café da manhã, tomou? Aí, essa afirmação de confirmação vai ser positiva. É o que eu vou explicar para vocês mais adiante. E agora, num segundo tópico, eu vou falar sobre o uso dessas tag questions, tá? Para facilitar a aprendizagem dessas question tags, que também posso inverter o nome, como eu disse para vocês, nós vamos distribuir, tá? O seu uso seguindo dois possíveis padrões. Então, eu vou dividir com vocês em dois padrões que podemos usar essas tags, tá? Lembre-se de que elas são posicionadas sempre no final da oração, tá? Logo após alguma asserção, alguma afirmação. Vamos iniciar agora falando sobre este primeiro padrão, tá? Que eu começo explicando usando uma frase positiva. Frase positiva, question tag negativa. Vejamos o exemplo. It's a very hot day, isn't it? É um dia muito quente, não é? Reparem que, quanto ao primeiro padrão, a primeira frase antecedendo a vírgula é positiva. Por isso, a tag question destacada em negrito torna-se negativa, que nada mais é que o is not, tá? Que virou isn't. E em relação ainda a esse padrão, ele pode ser usado com uma expectativa de que o interlocutor concordará com você. Então, quando você fala, você tem essa expectativa, Você acha que ele vai concordar automaticamente, tá? E talvez até possa continuar a conversa. Pode ser usado também para demonstrar uma surpresa, por exemplo. Então, esse é o primeiro padrão.
E quando eu falo em relação a continuar uma conversa, eu posso até ter a resposta. Posso responder yes, I was not ready for it, certo? Sim, eu não estava preparado para isso. Mas para isso o quê? Colocando num diálogo, né? Para um dia tão quente. E nessas frases aí, eu usei o tempo verbal chamado verb to be, tá? Depois, mais pra frente, eu vou explicar para vocês como criar as tags de acordo com cada tempo verbal. E, lógico, vamos dar ênfase para os que aparecem na nossa apostila. E agora, vamos dar início ao segundo padrão. Nesse caso, eu inicio explicando sobre frase negativa, question tag positiva. Então, para vocês perceberem que é o oposto, tá? Quando eu falo, I haven't seen my notes, have you? Não vi minhas anotações, você viu? Frase negativa, tag positiva. No, I'm sorry, but I haven't, né? Continuando as respostas aí para essa tag. Significando não. Desculpe-me, mas não as vi. Nesse caso, usamos a question tag para confirmar uma asserção, tá? Uma afirmação. Nesse segundo padrão, podemos dizer que elas podem ser usadas também para pedir ou perguntar algo e até mesmo para demonstrar alguma desaprovação. Como é o caso desse próximo exemplo. You haven't eaten all cake from the fridge, have you? Você não comeu todo o bolo que estava na geladeira, comeu? Né? Nesse caso, a pessoa espera que a outra não tenha comido todo o bolo, tá? Em relação a um resumo geral, pessoal, eu posso dizer para vocês que os dois padrões, tanto o primeiro quanto o segundo, eles têm um uso muito parecido, tá? Em ambos os casos, né? Busca-se confirmar se determinada informação é verdadeira ou não. Então, cai naquilo que falei para vocês sobre resumir o que são as tags em uma frase, dizendo que elas são perguntas de confirmação. E dando continuidade, agora eu cheguei numa parte em que eu adiantei com vocês que mais adiante nós iríamos ver, que é a questão das tag questions com os tempos verbais. E nessa parte da explicação agora, realmente é uma parte muito importante que vocês precisam compreender direitinho para não cometer erros na hora de formar uma tag, certo? Então, vamos ler juntos. De maneira geral, as question tags seguem o tempo verbal da frase principal, ou seja, se a frase principal está no passado, a tag question também deve vir no passado. A segunda regra é sobre a presença do verbo auxiliar, pois, se tem algum na frase principal, a tag question será formada somente pelo verbo auxiliar. No entanto, se a frase principal for constituída por um tempo verbal simples, deve-se utilizar na question tag o verbo auxiliar do correspondente ao tempo verbal. Por meio dos exemplos que vou colocar, vocês vão perceber que não é difícil, é muito simples, é só prestar atenção ao tempo verbal usado, tá? E aí, consegue fazer direitinho essa tag. Então, vamos falar das tag questions no simple present, tá? Nesse caso, utilizando o auxiliar does. Aí, vocês têm que relembrar o uso dos tempos verbais que vocês aprenderam em inglês até aqui, né? Já aprenderam past continuous, present continuous, to be, tanto no present quanto no past. Já aprenderam o simple past, o simple present. Então, agora é hora de colocar em prática, né? Aprenderam o will do simple future, o going to, tá? Então,
todos esses tempos verbais, tá? Com todos eles é possível criar uma tag question, tá? Desde que vocês sigam as regras certas. Frase positiva, tag negativa. Frase negativa, tag positiva. É o contrário. Então, nós vamos começar voltando pelo Simple Present. E aqui eu tenho uma frase no Simple Present, utilizando o auxiliar does. Aí, vocês têm que relembrar o uso do Simple Present em inglês, onde nós usamos os auxiliares do e does nas frases negativas e interrogativas. No caso aqui, eu usei uma terceira pessoa, o she, por isso que fica o S no final do verbo, tá? Afirmativo. Então, quando eu falo, she lives in Italy, doesn't she? Ela mora na Itália, não mora? Aí, cai naquilo que acabei de explicar. Frase positiva, tag negativa. Nesse caso, por que eu usei doesn't na tag? Porque acabei de falar que nas negativas, nós usamos os auxiliares do e does, mais o not, né? Que abreviando fica don't ou doesn't, tá? Então, podemos aqui trocar a mesma frase. Eu não coloquei no vídeo, mas eu posso mudar. E agora, nós temos uma frase, um exemplo, usando o verbo to be no Simple Present, que são eles o am, o is e o are, né? He isn't at home. Is he? Ele não está em casa. Está? Percebam que o isn't, na primeira frase negativa, nada mais é que a abreviação do is not. Então, por isso que a tag ficou positiva, tá? Porque a primeira frase está negativa. E eu ainda posso trocar a frase pelo verbo to be no passado, né? No simple past, que aí ficaria he wasn't at home. Was he? Ele não estava em casa. Estava? Nesse caso do to be simple past, ficaria was ou were, e aí depende dos pronomes. E no simple present, no to be simple present, fica o am, o is e o are. E para finalizar a nossa aula de número 29, a tarefa dessa semana é a página 12, os exercícios 3 e 4.